Então, pessoal, tem mais uma pergunta aqui que eu queria responder e ela é bem breve. Espero que seja breve, né? Não sei se vai ser breve. É com relação ao Educalar Premium e os grupos Educalar. A gente recebeu algumas mensagens já, né, sobre pessoas que não creem no que a gente crê. Por exemplo, Educalar, como todos sabem, a gente tem no site educalar.com.br a base do que a gente crê. Vai lá e clica em no que cremos, que você vai ler lá, e eu espero que você leia, para entender o que Educalar crê. Algumas pessoas não creem no que a gente crê, né? Dentro do cristianismo, a gente tem várias vertentes teológicas, algumas mais estruturadas, outras não. E tem pessoas que simplesmente começam a seguir algo ou alguém e falam, beleza, é nisso aqui que eu creio, e nem procuram se fundamentar. Pelo contrário disso, a Educalar, ela entende bem o que ela crê e ela é bem estruturada com relação a isso. Tá? Qual que é o ponto, né? Algumas pessoas já vieram me perguntar, Emerson, eu não sei se vale a pena eu participar do grupo da Educalar, porque, por exemplo, eu sou católico. Emerson, eu não sei se vale a pena eu participar do grupo da Educalar, porque eu sou espírita. Isso são duas perguntas que já me aconteceu e por isso que eu estou citando elas. Outra pergunta que a gente acabou tendo hoje, se eu não me engano, segunda-feira, dia 30 de abril de 2018, eu sou católica, será que vale a pena eu participar do grupo da Educalar Premium? Será que não tem muita coisa da cosmovisão cristã reformada? Tá. E aí eu gostaria de responder basicamente isso, tanto no grupo aberto quanto no grupo fechado da Educalar. O nosso grupo, os nossos grupos abertos, né, eles não têm questão assim, você precisa crer em algo para participar. A única restrição que nós temos é que as pessoas se atenham ao assunto do grupo, que é a educação domiciliar, e que as pessoas respeitem as regras, só. Né? Então a gente não vai ficar discutindo, por exemplo, o ponto de vista católico ou protestante dentro do grupo. Isso não vai acontecer. Tá? E se a regra não for respeitada, a gente remove a pessoa. É simples assim. Tá? Com relação ao Educalar Premium, a gente já tem produzido muito material, a gente já tem disponível aí, nesse momento, mais ou menos 100 aulas, então é material pra caramba para a pessoa sentar, aprender e começar a aplicar. Alguns materiais desses, sim, eles estão totalmente envoltos dentro da questão da nossa cosmovisão cristã reformada. Por exemplo, se você for ler os materiais sobre a história da igreja, vai contar tudo o que aconteceu dentro da história da igreja. E muitas coisas vai ser totalmente contra, por exemplo, quem é um católico. Por quê? A igreja católica, ela entende e ela vê as coisas e ela propaga as coisas de uma forma muito diferente e muito distorcida. Pelo menos esse é o ponto de vista que nós temos. Vale a pena você conhecer? Na minha opinião, vale. Na minha opinião, vale a pena muito você comparar o que você acredita, comparar o que a gente acredita, comparar os fundamentos das coisas e tomar uma posição. Então, agora, tudo que a gente tem dentro da plataforma vai atacar algo que alguém crê? Não. Né? Não. A gente tem, por exemplo, um curso de xadrez. Não vai atacar nenhum nem outro. A gente vai estar agora disponibilizando um curso sobre como ensinar os pais a ensinarem os seus filhos dentro da educação clássica cristã. Esse curso deve estar no ar mais ou menos até julho. A gente vai estar colocando aí várias aulas sobre essa aplicação do Trivium aí. E isso, de alguma forma, não vai atacar nenhum tipo de crença, mas sim ele vai balizar. O óculos que a gente usa para produzir os materiais é dentro da cosmovisão cristã. Então, em alguns casos, principalmente dentro da história da igreja, os protestantes foram perseguidos, foram mortos. Aí você pode falar, mas teve também um protestante lá que matou um católico. Teve lá um protestante que, sei lá, apedrejou um espírita, não sei, tá? Eu estou só citando aqui. Isso acontece e a gente não tem nenhum problema. O que é fato é fato. Se acontecer, aconteceu. Né? O que a gente não pode compactuar, e aí pode ser um protestante, um católico, um espírita, qualquer coisa assim, né? É com a mentira. Né? Então, assim, a gente tem uma visão das coisas, né? A gente procura balizar isso de uma forma verdadeira, histórica, e não colocar simplesmente um ponto de vista para defender algum argumento. A gente não está preocupado em propagar mentira.
dentro da cosmovisão reformada, nós realmente temos como objetivo ajudar as famílias a se tornarem mais piedosas, realmente vivendo aquilo que elas creem. Então, isso significa que mentira, por exemplo, a gente não vai criar nada mentiroso para propagar isso, para falar, olha, acredita no que eu acredito. Isso não vai acontecer dentro do Educalar, a gente não tem como intenção isso. Então, se você não acredita no que a gente acredita, eu te convido a conhecer os nossos materiais, a lê-los, a procurar os fundamentos, antes que você pegue e fale assim, vou começar a criticar. Leia, entenda, né? Coloque em xeque tanto o que a gente tem disponibilizado, quanto o que baliza o que você acredita. Muitas vezes, esse entendimento, ou entendimento das coisas, fala assim, não, realmente eu entendi o que Educalar crê, eu li, eu me fundamentei, e não é aquilo que eu acredito. Ok. Mas muitas vezes você acredita em algo, mas porque você está seguindo alguém. Você nunca parou para estudar sobre isso. E às vezes, quando a gente para estudar sobre isso, a gente percebe que a gente está sendo enganado. Então, você só vai conhecer e entender essa possibilidade a partir do momento que você para e reflete. Isso aconteceu comigo durante muito tempo e muitos anos. Então, a gente precisa parar e entender, né? Então, que a gente reflita, conheça e tome uma decisão, tá? A Educalar Premium, ela tem produzido muito material. A gente tem aí, vocês podem ver os depoimentos dos membros dentro de premium.educalar.com.br. A gente tem produzido muito material, a gente tem disponibilizado muito material. O nosso único objetivo e principal é que as famílias entendam como é o procedimento da educação domiciliar dentro da cosmovisão cristã reformada, educação clássica cristã. Entendam isso, compreendam como funciona e consigam aplicar com as suas famílias. A gente não tem como objetivo ficar propagando qualquer discordância teológica, apesar de nossos materiais serem confessionais. A gente tem como interesse que o seu filho entenda o que ele precisa entender, que você consiga entender como é um planejamento, que você consiga entender como montar um currículo e que você consiga pegar isso daqui e aplicar. Com toda a certeza do mundo, o que a gente tem oferecido é muito, muito importante para que uma família cristã se desenvolva, se estruture e consiga aplicar a educação clássica cristã. Com toda certeza, tá? Às vezes a gente fica se apegando a essas questões, olha, mas será que lá vai falar mal sobre aquilo que eu acredito? Será? Entre, avalie, veja o que outros membros têm falado, tá? E depois tire as suas conclusões, mas depois de uma forma fundamentada, que você realmente teve a possibilidade de participar, tá? Então, todas as pessoas são bem-vindas dentro do Educalar, pode ser no grupo pago, pode ser no grupo gratuito, desde que a gente possa se respeitar, ter um respeito mútuo, entendendo o que cada um acredita, e se mesmo assim você tiver como interesse tomar um rumo diferente, ok, sem problema algum, a gente respeita a sua decisão, como nós gostaríamos que você respeitasse a forma como a Educalar tem apresentado seus materiais, desenvolvido, cuidado das famílias, e com a graça de Deus nós podemos dizer que a gente tem feito isso muito bem feito, tá? E que a gente possa ter o seu apoio e o seu entendimento, ok? Um abraço e eu espero que eu tenha conseguido explicar essas pequenas discordâncias que acabam aparecendo, mas que a gente de alguma forma pode superar e aprender juntos.